Panorama Litoral, aqui na 100.7 e TV Litoral, voltando com a vereadora Mari Lavieja. Seja muito bem-vinda ao Panorama Litoral, a rede litoral de comunicação. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo, bom dia aos telespectadores, seguidores e toda a equipe aqui da TV Litoral. Mari, a vereadora, ela é conhecida pela liderança na região ali sobre um tema muito importante aqui, a causa animal. Sim. Como é que está o andamento na cidade ali de Xangri-Lá nesse tema tão importante? Eu já exerci um trabalho como cidadã, como advogada, né, ativista na causa animal desde 2014. E aí em 2021, no primeiro mandato dessa reeleição do prefeito Celcinho, ele me convidou a dirigir um departamento de bem-estar animal, então um setor próprio, onde a gente presta assistência veterinária gratuita aos animais, né, dos tutores que são domiciliados no município de Xangri-Lá, programas de castração, programas de enfrentamento às zoonoses, essa esporotricose, né, esse fungo que está cometendo o nosso litoral fora. E aí, então, agora, né, eu consegui me eleger a vereadora, e aí estou em meu primeiro mandato na Casa Legislativa em Xangri-Lá, já com 6 leis aprovadas, 6 leis vigentes de proteção e bem-estar animal, e a gente vem militando muito e avançando, porque a gente entende, assim como o governo federal também entende, que a saúde animal e a saúde humana andam juntos. Né, se chama de saúde única, então a gente trabalha essa abordagem de saúde única, porque hoje, se a gente rodar de Capão a Xangri-Lá, a gente vai perceber que muito mais do que a metade das casas, quase que a totalidade das casas tem animais domésticos, cães e gatos, e às vezes até animais silvestres, né? Então a gente precisa fazer essa abordagem multifamiliar de pessoas e humanos. É esse trabalho que a gente vem exercendo no município de Xangri-Lá. E como é que tu faz essa avaliação, vereadora, na questão, de 2014, 11 anos, os avanços que tiveram na política dessa causa e no entendimento da população? Trabalho de formiguinha, né? E tudo é construção. As políticas públicas, elas não nascem do dia para a noite, né? Elas precisam de uma maturidade. Em 2014, nós militávamos enquanto particulares, né? Um grupo de protetores de animais. A gente sempre fez reuniões e tentou construir nos poderes executivos, tanto em Xangri-Lá como em Capão da Canoa. E naquela época pouco se falava e nada de sensibilidade se tinha pelos gestores com a causa animal. E aí depois de militar muitas reuniões, utilizar os meios de comunicação, que também sempre foram nossos parceiros, bater muito no Ministério Público, que é o órgão fiscal da lei, porque os animais têm essa previsão constitucional, o meio ambiente também precisa da proteção do município em termos de Constituição. Então, depois da gente fazer todo esse avanço, toda essa caminhada, em Xangri-Lá, em 2021, a gente conseguiu, então, dar o pontapé inicial. Com a estruturação e regulamentação do Departamento de Bem-Estar Animal, a gente começou a fazer as políticas públicas. Mas eu sempre senti essa necessidade de ter um representante na Câmara, porque é na Câmara onde nascem as leis, né? Onde se cria toda a proteção animal mesmo, e é ali que se fortifica. E é a primeira vez que no município de Xangri-Lá nós temos um representante, né, dos direitos dos animais, e é um movimento muito legal de ver, porque inclusive eu tenho tido muita parceria, sabe, muita aceitação dos outros vereadores que não olhavam com olhos legislativos, com olhos acolhedores para os animais em Xangri-Lá. Então, a gente está fazendo um movimento bem legal, trazendo leis bem modernas que acompanham as realidades e as necessidades dos animais de Xangri-Lá e das pessoas. Com certeza. E também tem uma parceria
com vereadores e até secretária, né, da causa animal em Santa Cruz do Sul, Sim. a Bruna, e aqui em Capão também que está abordando muito esse trabalho é o vereador Christian, está fazendo essa parceria com a senhora, né? A gente entende que a causa animal ela é itinerante. A causa animal ela não acontece, né? E os direitos dos animais eles não estão só para os animais de Xangri-Lá, mas sim de Capão, de Torres, enfim, do Rio Grande do Sul todo, do estado todo. É muito importante essa união, que a gente inclusive consiga trabalhar com as políticas públicas e alinhar em todos os municípios. Eu gosto muito de exemplificar, né? Por exemplo, o programa base, que a gente chama, que é o DILIM, onde nasce todas as políticas públicas de bem-estar animal, é o programa de castração, controle de nascimento de cães e gatos. Então, o ideal seria que todos os municípios tivessem um programa de castração de cães e gatos, um programa ativo, programa com agendas contínuas e castrações em massa, porque não adianta um município castrar num mês 2, 3, 4 animais que não representam um controle populacional, porque os animais eles se reproduzem muito rápido, né? Então esses programas precisam acontecer de forma contínua e em volume. E aí de nada adianta lá o município de Xangri-Lá ter um programa de castração efetivo, né? Ter uma assistência veterinária animal efetiva, se aqui em Capão, que a gente, na verdade, é uma linha só, né? É uma estrada só, que liga os dois municípios. Se Capão não estiver castrando e com assistência veterinária efetiva, o animal que de manhã está em Capão, de tarde ele estará em Xangri-Lá. Então a gente milita muito e busca essa união de ações dos municípios. E até é legal a gente compartilhar aqui, Alexandre, que nós criamos uma frente parlamentar suprapartidária, não tem nada a ver com partidos políticos, porque nós temos todas as siglas partidárias nessa frente, mas é uma frente composta por representantes, tanto que estão no legislativo, vereadores, ou representantes de associações, de ONGs, pessoas raízes mesmo, né, da causa animal, de todo o litoral. Então, nós já temos representante de Torres, de Maquiné, Osório ainda estamos buscando, temos em Capão da Canoa, Christian também, temos a Pati Jacques em Capão da Canoa, Xangri-Lá, temos mais representantes da ONG Aja também, Terra de Areia, Curumim. Então, a gente está tentando construir todos os municípios do litoral, justamente para nós trabalharmos de uma forma única, né, e abranger essa saúde tanto animal como saúde humana. Perfeito. Muito se vê, principalmente também como morador de Xangri-Lá, eu percebo muito isso. Chega o final da temporada de verão, muitos animais foram abandonados, podemos dizer. Foram abandonados, bem tratados, com coleiras, a gente vê que são de casa, mas que foram largados. Na sua avaliação, o porquê desse abandono com o animal? Tem uma já com essa política, uma conscientização do pessoal ou não adiantou muita coisa? Eu acho que nós estamos evoluindo, né? Enquanto sociedade, enquanto cultura de bem-estar animal. A gente tem tentado levantar alguns dados, principalmente em Xangri-Lá, sobre esses fenômenos. A gente sabe que, com o veraneio, todos os tipos de problemas se intensificam no litoral. A gente percebeu também visualmente que, né, quando baixa a temporada, ali final de veraneio, mês de março, a gente vê animais em situação de rua, e animais desde animais sem raça definida ou animais com raça definida. E até um levantamento que nós não conseguimos fazer né, enquanto censo, mas a gente está batalhando para conseguir fazer em Xangri-Lá. Mas na minha avaliação, enquanto estive no Poder Executivo, enquanto dirigi um órgão, então nós
trabalhávamos diariamente, né, nessa lida e no contato com as pessoas e nas residências, eu acho que um dos maiores fatores de abandono no período de férias em Xangri-Lá é a questão da troca de locações. Nós temos as residências com valor anual de locação, com valor de locação mais barato durante o inverno, e diversas residências no verão a locação aumenta. E um dos fatores que eu evidenciei que realmente gera abandono de animais é essa troca de residência. De moradores mesmo, não estou falando de veranistas, são moradores que precisam, por diversos fatores, trocar de residência, e às vezes, inclusive, saem de uma casa e vão para um apartamento, e tem mais do que um pet, tem um animal de grande porte, e aí não conseguem levar, enfim. Esse é um dos fatores, na minha avaliação, no ranking número 1 de abandonos em Xangri-Lá. Outra situação que acontece muito, principalmente no mês de dezembro, perto de Natal e Réveillon, é as fugas de animais. E aí são animais, normalmente animais de veranistas, de pessoas que estão em período de férias no litoral. E essas pessoas trazem os seus animais, estão naquela função, às vezes, de casa cheia, descuido com o portão, guarda irresponsável, vai para a praia, às vezes deixa o animal meio que solto, abre portão, sai portão. Eu sou procurada, a nossa ONG é procurada semanalmente com pedidos de procura de animais. Tutores que perderam os seus animais aqui no litoral, que não residem aqui, mas que perderam nessas épocas de festividades. E aí os animais acabam ficando, a pessoa retorna à sua cidade, não encontrou naquele meio tempo, e tu vai ver se os animais estão na população de rua. Eles acabam se tornando animais em situação de rua. Então, foram esses fenômenos que, na minha avaliação, aumentam a população de animais, né? Porque antigamente eu também acreditava muito que o veranista vinha e trazia o seu pet e abandonava, e hoje eu vejo que não. Porque, inclusive, as pessoas que mais nos auxiliam nas ONGs, nas ações que nós executamos, que nada tem relação com o serviço público, ações de voluntários, são os veranistas. E a gente tem ainda mais um fator que é interessante a gente comentar. Por exemplo, no bairro de Atlântida, é um bairro conhecido muito por veraneio e menos quantidade de moradores fixos. Perfeito. Essas casas, que não são casas de condomínios, casas abertas, que a gente chama, elas ficam durante meses, né, no inverno fechada, e elas se tornam um ambiente atrativo para gatos felinos, onde a gente tem as colônias de gatos, né? E aí cabe também eu falar aqui que uma gata fêmea, dependendo da gata, ela pode ter um cio de 3 em 3 meses. Então essa gata, se não castrada, ela está se multiplicando e realmente auxiliando nessa colônia de gatos, né? E eles gostam desses habitats, dessas casas fechadas, né? E aí no verão, o morador vem, abre a casa, tá com muitos animais. Alguns moradores são bacanas, entendem o seu papel na sociedade, ajudam, auxiliam no serviço público, buscam por adoção, levam para castração. Mas a grande maioria não, eles enxotam esses gatos, né, não querem saber, querem largar na rua. Esses animais ficam sem o seu habitat, sem a sua colônia, sem o seu abrigo, e estão aí perambulando pela rua. E aí, no final das contas, a gente vai ver todos esses problemas, eles se concentram no mês de março, e a gente já inicia ali o período de pré-inverno, apavorado com tanta demanda que tem a resolver, né? As principais demandas que tem aí que precisam de atenção na sua avaliação nessa área, a castração seria a principal, o acolhimento, a ação responsável? O que... A castração, eu entendo que ela é a política de base, é a primeira que todos os municípios teriam que ter. Então, um município que caso não tenha estrutura física de consultório veterinário, talvez não tenha uma secretaria, ele ainda assim pode
executar um programa de castração. Ele pode fazer uma licitação, uma contratação direta e contratar uma clínica veterinária para fazer essa castração de modo terceirizado. Então, a ideia seria que todos os municípios tivessem esse programa. Esse é o número 1. Mas ele não resolve todos os problemas dos animais, todos os problemas da sociedade, nem das pessoas. Então, a gente precisa ir evoluindo. Então, o município já tem essa política, legal. Segundo passo seria assistência veterinária, porque os animais, mesmo que o município não possua um abrigamento, um alojamento, um canil, que eu sou contra, totalmente contra, esses locais geridos por serviço público não dão certo, viram depósito de animais, né? Então, se o município já tem a castração, busca assistência veterinária, que pode ser um próprio consultório, também pode ser terceirizado, de acordo com, né, a avaliação do gestor. E aí depois o principal, que a gente precisa batalhar muito, muito, muito no litoral e conscientizar a nossa população, é o combate às zoonoses, em especial uma que nós temos aqui no litoral, que é a esporotricose. A esporotricose, ela é um fungo, e eu gosto de fazer uma analogia à Covid. A esporotricose está no solo, a gente tem registros no litoral desde 2017. Nós já estamos em 2025. E ela não vai embora, porque é um fungo que está presente na natureza, ela fica em terra, ela fica em ambientes úmidos, nas árvores, em galhos de árvores, e aí ela acomete tanto os animais como as pessoas, por isso é uma zoonose, né? Os gatos, eles são as maiores vítimas, pelos hábitos de arranhadura, né? O gato, se a gente parar para perceber, principalmente o gato que está dando a saidinha na rua, ou o gato que é de rua, né? O que está em situação de rua, ele, por exemplo, vai fazer cocô, faz ali seus dejetos. Ele cava, esconde as fezes e aí depois procura madeira, arranha, afia a unha. Só ali ele já pode ter ficado com o fungo, com a terra contaminada entre as unhas. E aí, principalmente, quando ele está em contato com outros animais, quando ele briga com outros animais por diversos fatores, ou inclusive para acasalar com as fêmeas, que eles se arranham muito, ele arranha, abre, então tem a lesão, tem o sangue exposto, e ele está com aquele vírus, então aquele vírus, o fungo entra na via sanguínea. E aí acomete o gato, acomete cães, é mais difícil, mas acomete também. E se o gato contaminar, arranhar as pessoas também se contaminam. Então lá em Xangri-Lá a gente faz esse enfrentamento, agora com a minha lei, uma lei de minha autoria, na Casa Legislativa a gente regulamentou e aí eternizou, né, o enfrentamento ao combate à esporotricose. Então o município ele alcança para os tutores a medicação, que só é essa medicação que cura, é o antifúngico itraconazol, porque fungo só se trata com antifúngico. Não adianta dar anti-inflamatório, não adianta dar antibiótico, não adianta. Então, tratamento antifúngico, itraconazol, o município dispensa de forma gratuita, e temos o acompanhamento médico veterinário também, daí direto no Departamento de Bem-Estar Animal. E agora, depois de muita luta, que para nós protetores foi a maior conquista, inclusive é uma das primeiras salas do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma sala dentro da repartição pública, onde a gente está tratando os gatos que estão acometidos com esporotricose e gatos de rua. Então, gatos que não têm tutores, que estariam aí na rua morrendo da própria sorte, contaminando outras pessoas, e todo esse ciclo, né, da propagação da doença. Esses gatos, eles são acolhidos pelo Departamento do Bem-Estar Animal, que faz o tratamento. Quando esse animal está saudável, ele é castrado. Caso não consiga, né, encontrar uma família, não seja doado, ele retorna ao habitat, então, natural, castrado e saudável. Maravilha. A senhora tem aprovado ali na Câmara de Vereadores a Lei 2.753, que é a Educa Cão Animalista. Explique um pouquinho mais. Então, depois de muito estudar, né, sobre os direitos dos animais, eu inclusive terminei agora uma pós-graduação em Direito dos Animais, porque
hoje os direitos dos animais eles estão sendo pacificados, já é uma pauta do Poder Judiciário, já é uma pauta dentro do campo jurídico, né? A gente entendeu que a gente precisa ter as políticas públicas, a gente precisa ter assistência veterinária, a gente precisa ter a legislação, mas a gente precisa trabalhar todos esses temas de uma forma educativa. Correto. Que é assim que a gente vai ter a mudança da cultura da população, de entender que os animais não são mais coisas e que hoje os animais são sujeitos de direitos, eles têm direitos, né? Então, a gente, né, com essa caminhada, nós visualizamos essa necessidade de abordar os temas de educação aos animais, de bem-estar aos animais, com crianças, adolescentes, com estudantes. E aí, então, eu já havia feito de forma independente e particular esse projeto. Nós fizemos oficinas em diversas escolas, desde a educação infantil até educação fundamental e ensino médio. Eu tenho um cachorrão, que é um mascote, uma fantasia, né, bem famosa, já está o cachorrão. E aí a gente foi nas escolas, fez oficina de pinturas, conversou com as crianças, e a gente viu que realmente foi muito legal, produtivo, plantamos a semente do bem. Então, levei à Casa Legislativa essa lei, que está vigente, e agora, na primeira semana de novembro, vão ser abordados nas escolas do município de Xangri-Lá temas de bem-estar animal. E aí, essa minha lei, ela disciplina que no município, de forma trimestral, os professores, em conjunto com essas outras secretarias, precisam levar temas de educação animal nas escolas. Pô, que legal, começa desde pequeno plantando a semente do bem, porque, bom, quem tem filho sabe, né, que quem nos reeduca, inclusive, são as crianças, né? Sim, desde de separação de lixo, cuidado ao meio ambiente, educação, não falar nome feio, tudo, né? No momento que uma criança puxa na sua orelha, dói lá na alma, né? Com certeza. Outras pautas também surgem lá na Câmara e provavelmente é muito debatido. E Xangri-Lá vem crescendo também da mesma forma que outras cidades aqui do nosso litoral norte gaúcho. Quais desafios aí para Xangri-Lá? Questão de infraestrutura, o saneamento, debate tão grande com o Corsã, a CE também muito cobrada aqui em todo o litoral e específico em Xangri-Lá. A CE é um problema, né? Porque essa competência para prestar o serviço de iluminação pública, ela não é municipal. Então, ela nos tira um pouco esse poder tanto de cobrança, né, nessa falha na prestação de serviço que a CE tem entregado à nossa população. Mas, inclusive, para corroborar com o tema, nós vamos fazer uma audiência pública no dia 5 de novembro na Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, onde a gente quer ouvir a população xangrilense que nos traga, né, todas as suas demandas e o que vem enfrentando aí nessas falhas de prestação de serviço, porque nossa ideia, enquanto vereadores em Xangri-Lá, é formalizarmos, né, uma pauta ali, um documento, um dossiê, e enviarmos no Ministério Público Federal, que é o órgão que realmente consegue, então, ali intermediar com o governo e tentar buscar uma melhora nessa prestação de serviço. Quanto à Corsã, né, o saneamento básico é um grande desafio, e é um desafio, né, a nível nacional. Nós temos agora a Lei Federal do Marco do Saneamento Básico, e aí o município de Xangri-Lá saiu um pouco à frente, né, por questões ali até de um impulsionamento, que teve tratativas com o Ministério Público, que a gente precisava, né, organizar toda essa questão do esgotamento sanitário, problema também com as drenagens pluviais. E nós já temos um programa executado, elaborado, né, em muito tempo, com grandes profissionais no Poder Executivo, que passou agora na Casa Legislativa. Fizemos também audiências públicas, escutamos a população, escutamos representantes da Corsã e aprovamos já esse plano municipal de saneamento básico.
Eu confesso e acredito que vamos ter problemas durante a aplicação desse plano, mas é inerente, né, ao serviço. Acho que cada problema tem que ser tratado como único e analisado, então, mas eu como vereadora, votei em aprovar o projeto, porque eu, que sou leiga na área, não entendo nada, eu acho uma matéria muito densa, muito pesada, é muito difícil a gente conseguir entender essa parte química, né, do tratamento mesmo da água. E eu acreditei muito na FEPAM, que é o nosso órgão, né, estadual, que entendeu que a forma como foi posta, a forma como está sendo executado esse plano de saneamento básico estava de acordo, poderia prosseguir. Então, assim, votei. E aí agora a gente vai ter que cuidar os desdobramentos da execução para ter certeza que realmente essas águas estão sendo bem tratadas. Agora vai vir a parte, né, das residências, de cada um fazer essa ligação. A gente vai ter que terminar com essa função da fossa, que é uma coisa que a gente vem há anos, né, implementando nas casas. Então é uma mudança cultural, também é uma mudança financeira no bolso do cidadão, a gente entende, né? Então vamos ter que vivendo dia após dia agora com essas mudanças, né? Surge o problema, vai atrás da solução. A gente tem que readequar, né? Se readequar, vem um problema, a gente analisa e vamos trabalhar na Casa Legislativa no que nos compete, né? Perfeito. Outubro Rosa, e tem aí, a gente vê casos e mais casos acontecendo de violência contra a mulher. E uma das propostas aí da vereadora é a Procuradoria Especial da Mulher. Votamos ontem, Votaram na sessão de ontem, aprovamos a criação da Procuradoria Especial da Mulher. Vai ser um órgão lotado na Casa Legislativa, né, na Câmara de Vereadores. Nós vamos tentar buscar, inclusive com universidades, um apoio para prestar assistência jurídica para as vítimas de violência doméstica. Para mim, é uma pauta muito nova. Eu estou estudando e aprendendo muito, porque além de me sensibilizar, gostei muito. Acho que tem muito a ver comigo essa pauta também da mulher, do empoderamento feminino. A gente fez uma comitiva de vereadoras no mês passado, fomos a Brasília justamente visitar os órgãos que já existem lá, essas procuradorias que existem tanto no Senado Federal como na Câmara de Vereadores, buscar materiais, legislações e entender, né, como a gente pode agir no município de Xangri-Lá. E então conseguimos já criar essa procuradoria. Nós temos 4 vereadoras em mandatos na casa. As 4 são integrantes, são membros dessa Procuradoria da Mulher. E aí, então, vamos atuar em parceria com o Poder Executivo. Nós temos o novo pronto atendimento 24 horas, né? O nosso posto de saúde. Em breve ele vai ser inaugurado, ele está nessa fase de implementação e dos móveis, né? A obra já foi entregue. E nesse pronto atendimento 24 horas, vamos ter reservado uma sala, que também é uma lei de autoria das 4 vereadoras, que será a Sala Lilás. Essa sala ela servirá, né, para acolhimento das mulheres vítimas de violência no município de Xangri-Lá. E aí a gente quer unir ali nessa sala uma equipe multidisciplinar para tratar tanto da saúde física, mental, aí depois caminha para a Câmara, faz esse tratamento jurídico, qualifica essa mulher, empodera essa mulher para se reinserir na sociedade. Estudando agora também aprendi que um dos maiores fatores que levam a mulher a persistir nesse ciclo de violência são fatores ligados à ausência de independência financeira. Então, a gente quer construir todo esse elo no município de Xangri-Lá, onde a gente trate tanto da parte criminal, a parte emocional e a parte financeira da mulher. Perfeito. E até mesmo fazer uma ideia assim, muitas mulheres têm medo vivem nesse ciclo vicioso, mas a gente vê também um outro lado.
mulheres que são líderes nas suas empresas, nos seus negócios, em órgãos, delegada Sabrina Defente, a vereadora e o grupo de vereadoras lá de Xangri-Lá, tomando liderança nesses assuntos. A importância da mulher na liderança de vários grupos. Essa liderança a gente vai trabalhar dentro desse eixo empoderamento feminino. E, inclusive, aprendi muito também sobre a violência de gênero e a violência política. A mulher, durante muitos anos, sofreu muito, né, por ocupar agentes, por ser uma agente política, por ocupar cargos políticos. Então, quando a gente fala... Normalmente, quando a gente fala de violência da mulher, a gente vem só a cabeça Maria da Penha, e não é só a Maria da Penha, não é só a violência doméstica. A mulher sofre diversos tipos de violência, inclusive dentro de empresas e área privada, área pública, política. Então, esse é o nosso objetivo, né, enquanto legisladoras agora no mandato, é a gente tentar olhar para a mulher dessa forma multidisciplinar, a gente instigar, estimular a mulher xangrilense a evoluir, né? Eu acho que quando uma mulher ocupa um cargo de liderança, toda a sociedade ganha, e a nossa intenção é que realmente todas as mulheres prosperem em todas as áreas de Xangri-Lá. Inclusive, agora na quinta-feira, nós vamos começar o nosso primeiro evento, em homenagem às mulheres, voltado também ao Outubro Rosa. É um evento que, na verdade, não tem participação da Câmara de Vereadores, é um evento das vereadoras, eu, vereadora Luzia e vereadora Aline Silva, onde nós vamos ter um momento de café, chá para as mulheres, um momento para tratar sobre a saúde emocional, que eu acho que hoje é o caos, né, do Brasil, né, do mundo, na verdade, a ausência de saúde emocional que a gente vem sofrendo. Então, a gente vai tratar sobre a saúde emocional, a saúde física, e vamos ter um momento também para a gente realmente entender como que surge o câncer de mama, como que surge o câncer do colo do útero, né? Então, vamos ter mastologistas presentes, fisioterapeutas, vai ser um evento bem legal para a saúde feminina num todo. É um evento gratuito e que a gente montou ele todo com patrocinadores das empresas de Xangri-Lá. Que legal, olha aí. A senhora teve há pouco tempo lá em Brasília, junto com outras vereadoras, foi atrás de recursos, money. E aí, e a volta foi positiva essa ida a Brasília? Eu fui no mês de março, sozinha, na cara e na coragem, foi minha primeira vez como vereadora a Brasília, né? Não conhecia nada, mas aprendi muito na época. Conheci os grandes nomes da causa animal, onde trouxe também muitos cases para aplicar em Xangri-Lá. E aí agora, mês passado, fui com as minhas colegas vereadoras, né? A Aline, a Daiane e a Luzia. Então nós fomos com esse objetivo de buscar esse conhecimento, né, sobre as políticas para as mulheres. Visitamos vários órgãos, colhemos muito material didático. O Senado Federal, a gente tem muito material muito bom para trabalhar nas escolas. Assim como tem a Lei Educação Animalista, nós vamos construir também um programa voltado à escola, para a gente tratar sobre Maria da Penha, sobre violência, porque a criança, o adolescente, ele sofre a violência junto com a mãe, ele também é uma vítima, né, no seio familiar. Então nós vamos também construir essa educação sobre violência contra a mulher, violência doméstica nas escolas de Xangri-Lá. E depois de muito trilhar, conseguimos a nossa emenda parlamentar, que eu sempre falo que gostemos ou não, a forma de chegar o dinheiro no município, ele só vem, o recurso federal, ele só chega no município por intermédio de um deputado federal. Perfeito. E ainda também aprendi, porque eu acreditava que qualquer deputado federal poderia mandar verba. Não. Os únicos deputados federais têm que ser da nossa região, eles têm que ser do nosso distrito, né? Então tem que ser os gaúchos. Conseguimos com o deputado Luciano Zucco uma emenda de R$500 mil
essa emenda ela vai ser direcionada para essa sala Lilás, dentro do pronto atendimento 24 horas. Então a gente já tem infraestrutura, mas a gente precisa construir tanto o interior da sala, como móveis, todos os aparatos, e também as políticas públicas. A gente quer trazer uma das políticas que para mim é a minha queridinha já, que é a política de anticoncepcionais. Então nós vamos adquirir, o município já tinha, mas nós vamos adquirir e melhorar a política de anticonceptivos e adquirir também o Implanon, que é o chip, né, para tentar aí diminuir essa taxa de natalidade, principalmente de jovens que às vezes não têm muita cultura e muito conhecimento aí, né, sobre a gestação. E a questão de contatos com o diálogo com alunos, escola, como é que funciona? Aí, claro, cada pauta ela vai precisar ter um corpo técnico, né? Então, nessa parte dos animais, a gente precisa sempre ter um médico veterinário envolvido, a gente leva também protetores de animais, pessoas que compõem associações, o próprio órgão, o Departamento de Bem-Estar Animal tem os seus servidores. E aí agora, quando a gente vai falar das políticas para as mulheres, a gente ainda não montou esse corpo técnico. Mas, na minha visão, principalmente a gente vai ter que ter psicólogas, a gente vai precisar também de assistência jurídica, alguma advogada, e tentar trazer sempre esses temas de uma forma e uma linguagem mais acessível ao jovem. Porque não adianta tu entrar na escola e chegar com uma palestra maçante, cheia de conteúdo escrito, cheia de legislação para um público que não vai se sensibilizar, né? Então a gente tem que falar a linguagem do jovem, então a gente ainda vai ter que construir, vai demorar um pouquinho, vai ficar para 2026 essa política. Mas a gente vai ter que construir esse corpo aí de profissionais para atuar no combate à violência junto nas escolas. Xangri-Lá tem um grande potencial também numa outra área, a questão turística, né? Como é que a vereadora enxerga aí o turismo em Xangri-Lá? É complicado, né? A gente quer ser um polvo, né? E trabalhar em todas as frentes, mas humanamente é muito difícil. Confesso que já quis me envolver muito no setor turístico, não consegui, né? Por essa minha limitação pessoal, por já estar envolvida com outras causas. Mas atualmente, inclusive na data de ontem, na sessão ordinária da Câmara, eu também, com a autoria, com a vereadora Aline, a vereadora Luzia, nós propomos um projeto de lei para criarmos o Xangri-Lá Gourmet Fest. Então, essa ideia nasceu numa conversa de bastidores, ali de corredores nosso, e aí nós enxergamos que todos os municípios hoje têm grandes eventos, né? Oktoberfest, Fenacan, Santo Antônio da Patrulha, Festa do Peixe, Festa da Tainha, enfim. Muitos municípios já têm eventos consolidados e grandes, né? E Xangri-Lá, com seu baita potencial, ainda não tem. Então, a gente já pensou desde os corredores numa grande ideia, e aí algumas pessoas até deram um banho de balde de água fria em nós, achando que nós estávamos pensando muito grande. Mas não, a gente pensa e executa grande. E aí conversamos com o Poder Executivo, com o prefeito Celcinho, ele adorou a ideia, encabeçou. Então, ele nos pediu que buscasse, né, construir elos, principalmente com a Associação dos Condomínios, com essas entidades privadas também, que eu acho que é onde dá mais certo realmente, né, esses eventos, ter a participação da comunidade, das empresas privadas e do setor público. O setor público não dá conta de tudo. Exatamente. Né? E aí, então, nós estamos construindo o Xangri-Lá Gourmet Fest. A ideia é que seja um evento anual, na primeira quinzena do mês de março. Esse ano de 2026 ele vai ocorrer no bairro de Atlântida, ou, a princípio, ali perto do Roubadinhas, ali da Praça Central de Atlântida. A gente vai fechar uma rodovia ali, ou talvez na Avenida Central, daí sentido Serra.
Esse estudo está sendo feito pela Secretaria de Planejamento, pelos engenheiros e arquitetos, porque, né, envolve tanto questões de trânsito, mobilidade, legislações de silêncio, enfim. Mas esse estudo já está sendo feito pela própria secretaria, e aí a intenção, então, é que nós tenhamos estandes com chefes de gastronomia, e a gente vai priorizar o nosso comerciante local do município de Xangri-Lá, então desde comércios, restaurantes, chefes autônomos, cada um vai ter a sua estande, vai escolher o seu prato de venda. A ideia é que seja servido porções pequenas, tipo em combuquinha, com valores acessíveis, que é justamente para o visitante, para o morador, para a pessoa que está lá consumindo, poder ter acesso a diversos tipos de culinária com um valor acessível. E aí, claro que a gente quer tentar trazer até causa animal para o nosso evento, a gente quer tentar trazer educação, fazer um mix ali, de repente até um festival de música junto. Olha aí, ó. Grande evento e tem tudo para dar certo. Xangri-Lá necessita de uma... Nós temos porte, nós temos público, nós temos empresa, então tem que trabalhar, né? Falta realmente trabalhar o evento. Como é que é o relacionamento Câmara com Prefeitura? Há um entendimento, os projetos que chegam lá tem que ter o debate e tal, mas as conversas são boas, a interação é legal, o executivo com o legislativo? Bom, eu sou vereadora da situação, né? Meu prefeito não tenho, na verdade, mesmo sendo correta e obedecendo às legislações, eu não tenho reclamações, porque principalmente eu, enquanto vereadora, eu tenho as portas de todas as secretarias abertas. Nós, enquanto vereadores, nós temos uma forma de requerer o serviço público que se chama pedido de providência. Eu entendo que se tudo que eu precisar intermediar de serviço público, eu ficar fazendo pedido de providência, vai tumultuar, vai gerar muita burocracia e talvez eu não vou conseguir atingir o serviço público que o xangri-lense precisa. Então, como eu tenho essa liberdade e tenho visto que todos os vereadores, inclusive da oposição, têm essas portas abertas das secretarias, normalmente a minha forma de atuação é ir direto na secretaria, às vezes abre o procedimento administrativo, o processinho no próprio executivo e não no legislativo, porque tem toda essa troca de se tu abre um pedido de providência no legislativo, ele tem que passar lá para o executivo, cai numa secretaria, vai para outra, e aí tu vai ver, às vezes burocratizou demais, né? Então eu atuo dessa forma. Não participava realmente das sessões nas outras legislaturas, que estava trabalhando com muito afinco lá no Departamento do Bem-Estar Animal, que me consumia muito tempo. Mas o que os próprios vereadores que hoje estão em reeleição, né, me contam é que a Câmara mudou muito o sistema de trabalho, a Câmara renovou de verdade. Eu sei que quando eu entrei agora, no início do ano, nós tínhamos inclusive os expedientes, os processos em papéis. Muitos papéis se sumiam nessa transição do legislativo, leva até o prédio da prefeitura, do executivo. Então, eu acho que realmente era mais burocrático e moroso o serviço. Agora, com a nova equipe, né, que ocupou a direção legislativa, nós digitalizamos tudo, nós temos também um procedimento digital, um software, né? Então, os processos da Câmara, eles estão digitais. Acredito que acelerou, né, e melhorou muito o trabalho da Casa Legislativa. E a gente trabalha, assim, em consonância com a Prefeitura. A gente tem essas secretarias abertas, os processos a gente tem como consultar, né, tudo que está no Executivo, tudo que está no Legislativo. Os processos, os projetos de lei que o vereador não pode ser autor, que são projetos que principalmente envolvem custos, né? O vereador não pode ficar criando toda hora um projeto. Eu quero que agora o executivo crie uma nova secretaria dos animais e coloque 5 veterinários lá dentro. A legislação não nos permite fazer isso. E graças a Deus, porque ia virar uma bagunça mesmo, né?
E aí, nesses processos, nesses projetos de lei que a gente não pode criar, o vereador, a gente pode indicar. Então, eu tenho uma ideia, eu pesquisei uma política, eu sei que é legal, né? Eu faço um projeto de indicação, eu mando lá para o executivo, e aí o gestor, o prefeito, vai analisar, né, com o seu secretário, se ele tem condições de fazer. E pelo que tem acompanhado nesses 10 meses, né, na casa, muitos projetos eles já estão sendo executados, e de diversos vereadores. Então, eu acho que é uma época em que os poderes estão se conversando mesmo. Correto. Para a gente finalizar e agradecer a vereadora Mari Lavieja, qual mensagem deixar aí para os moradores de Xangri-Lá? Tenham paciência. Eu já estive no lado particular, continuo, né? Também recolho impostos no município, minha família tem comércio no município, eu tenho negócios no município. Às vezes as necessidades que a gente tem enquanto cidadão, elas não são possíveis de ser executadas naquele momento pela gestão, pelo legislativo. Eu vejo que muita população também confunde o papel do vereador com o do prefeito, né? Então, o vereador ele tem que legislar e fiscalizar. É só, a gente não tem condição de estar dando coisa, fazendo pavimentação na rua das pessoas, conseguindo exames que não estão na lista nos halls dos exames do município. Então eu peço mais clareza, mais paciência, né, para o xangri-lense. A gente está aí terminando um ano, né, chegando às festividades, ao fim do ano, que passou muito rápido, né, absurdamente rápido. A gente sabe que a nossa população aumenta muito, os servidores continuam sendo os mesmos, do inverno para o verão. Então, se a gente não trabalha enquanto comunidade, de cada um fazer a sua parte, o seu trabalho de formiguinha, principalmente em relação aos animais, né? Que as pessoas sejam parceiras dos animais em situação de rua, que as pessoas alimentem o animal em situação de rua, que proporcionem água, uma sombra, caso não possam acolhê-lo. E eu acho que é isso, eu acho que numa sociedade que cresce, que progride rapidamente, ela precisa dessa interação, setor público e pessoas, particulares, moradores, residentes de Xangri-Lá. Mari Lavieja, vereadora de Xangri-Lá, agradecer a presença aqui nos estúdios da Rádio Litoral, da TV Litoral, e disponibilidade que precisar da rede, estamos disponíveis aqui para divulgar o que achar necessário aí, pode contar com a gente. Muito obrigada, eu sempre gosto de externar que é muito bom a gente ter portas abertas, né, nesses meios de comunicação, principalmente a gente que faz muitas ações, que precisa conscientizar a população, e esses são realmente os melhores canais, né, que a gente tem contato com a população, que às vezes a gente não vê no dia a dia. Então, agradecer que sempre fui muito bem recebida, né, por ti, e agora aqui na Casa Nova, agradecer toda a equipe pelo convite, me chamando bem. Okay.